Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal. Mais uma edição do programa Letras Potiguares, que você já sabe. É aquele encontro semanal para falar sobre poesia, sobre literatura, enfim, sobre o panorama literário e cultural do Rio Grande do Norte. E hoje eu tenho a alegria de conversar, uma conversa, não é uma entrevista, é um bate-papo, com uma pessoa que é muito competente no que faz, tanto como músico, como advogado, como pesquisador também, que é uma vertente que ele vem desenvolvendo, e dispensa maiores apresentações. Eu estou aqui ao lado do meu querido amigo, de quem eu tenho a alegria de ter uma amizade, né? Com aquele que eu digo sempre que tem um nome assim de imperador, né? A gente conversava aqui há pouco tempo nos bastidores. E eu já quero começar de forma assim bem leve, com meu amigo Carlos Santa Rosa, da Albuquerque Castim, mas meu querido, conhecido na intimidade, Carlos Castim, seja muito bem-vindo, é uma alegria receber você aqui. Alegria minha, Michele, eu quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, né? Uma alegria também estar de volta a essa Casa Legislativa, onde eu trabalhei por 13 anos, né? Iniciei a minha vida pública aqui, né? E participar desse programa, né, Letras Potiguares, é para mim um instante assim de muita honra, de muita satisfação, porque na realidade a gente vai aprendendo a partir do momento e do instante que a gente conversa, não é, sobre literatura, a gente também vai aprendendo. Sim. É aquela história de quem acende a luz é quem primeiro se ilumina. Verdade. Não é? Então, uma alegria imensa estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado de pronto. E aí, eu gostaria de começar falando um pouco, a gente pode falar também sobre sua muito profícua, muito fecunda produção musical, né? Um músico. Mas eu queria conversar um pouco sobre, eu acho que é uma coisa que você tem se dedicado muito, a que você tem se dedicado muito ultimamente, que é resgatar, não que ela precise disso, mas dar mais ainda para a eminência a obra de Alta de Souza. Você vem se envolvendo muito com isso, né? Sim, então eu queria que você falasse sim. um pouco como tem sido essa caminhada, como tem sido essa trajetória em relação à obra de Alta de Souza. Michele, veja, mergulhar no universo poético de Alta de Souza é algo assim fascinante, porque a gente começa a descobrir um mundo inteiro de situações novas que, para uma mulher negra, para uma mulher que vivenciou o século XIX, onde a educação era absolutamente restritiva, era excludente, não é? A mulher no século XIX, ela apenas se sujeitava a tão somente aprender as primeiras letras, a ler e a escrever, e as 4 operações aritméticas. Uma vez aprendida, né, essas etapas do conhecimento, ela já estaria preparada para assumir as responsabilidades, não é, da própria condição feminina. E a gente percebe em Alta de Souza uma mulher à frente do seu tempo. Muito. Não é? Eu comecei a me interessar por Alta de Souza a partir do momento em que eu comecei a ler os poemas dela, não é? E percebi uma visão absolutamente vanguardista, uma visão de uma pessoa que escrevia com sentimento. E quando eu comecei a me aprofundar no estudo de Alta de Souza, eu pude realmente constatar e confirmar, através de Câmara Cascudo, não é, que Alta, ela na verdade, ela era uma mulher que não se prendia às imposições formalísticas das escolas estéticas também, né, das escolas literárias da época. Inclusive, é muito difícil e temerário também enquadrar a poesia de Alta em alguma daquelas escolas literárias herméticas. Exatamente. Que a historiografia literária propõe, né? Exatamente. Então, assim, ela passeava
A poesia de Alta de Souza passeia por todas as escolas literárias, principalmente do final do século XIX para início do século XX. Não é? E é interessante a gente observar, e eu sempre, a professora, também pesquisadora, Ana Laudelina, ela, que é escritora, né, escreveu o livro Alta de Souza, a Noiva do Verso, ela diz que Alta de Souza ainda tem muita coisa a nos dizer. É preciso, portanto, escutar a sua forma de falar com novos ouvidos, não é? Ou seja, com novas formas de nós escutarmos essas poesias. E foi exatamente a partir daí que nós começamos a ver uma série de informações, de conteúdos, não é? De sentimentos absolutamente modernos para aquela época. Não é? Então, assim, Alta de Souza, ela me impressionou muito, e a partir daí eu não só me aprofundei nas pesquisas musicais, né, estudando, musicando, por exemplo, hoje eu tenho em torno de mais de 30 poemas musicados, entre poemas psicografados por Chico Xavier, e poemas também extraídos do Horto, e do manuscrito Horto, do livro Horto e do manuscrito Dalhas. E o que mais também me chamou a atenção, Michele, foi que nessas leituras eu comecei a perceber que grande parte, uma boa parte dos poemas de Alta de Souza, depois da sua morte, foram modificados. Então, isso me chamou a atenção, não só pela falta de respeito ao seu pertencimento poético, feminino, não é? Como também pela forma de alteração, modificação, né? Com certeza. Entendeu? Então, assim, muitas... você vê, ela escreveu uma única obra, chamada Horto. Mas essa obra, ela teve a primeira edição lançada em 1900, primeira edição, a segunda edição em 1910, mas foi lançada aqui no Brasil em 1911, e nessa edição é que a gente começa a perceber grandes modificações nos poemas de Alta de Souza. E você fez esse resgate, né, nesse livro? Exatamente. Então, nós tivemos o cuidado de relançarmos, né, o Horto. Tá? Esse livro que nós lançamos em 2021, não é? Já tem 3 anos que assim. Já. O tempo passa rápido, né? Muito rápido, né? Muito rápido. De qualquer maneira, esse livro, ele resgata os poemas originais de Alta de Souza, da primeira edição de 1900. Esse livro é um livro fundamental, um livro importantíssimo que está esgotado, né? Tá, mas nós estamos, inclusive, pensando numa segunda edição, já em negociações com a editora Alta de Souza de Brasília, né, para fazer o relançamento dele agora, a segunda edição. Muita gente tem procurado, tem perguntado, digo, olha, o meu exemplar eu não negocio, não vendo, não troco, não empresto, porque realmente é uma obra de resgate muito importante, porque ele é a partir do manuscrito Dalhas, não é isso? Na realidade, a gente procura com notas, preservar, né, a originalidade dos poemas. Sim. E nós fizemos esse trabalho, todo ele de acordo com a primeira edição, Sim. que hoje é uma edição raríssima, que não existe mais, é dificílimo se encontrar. O único exemplar que eu tenho conhecimento, e olha que eu tenho todas as edições, as 5 edições, e mais as edições especiais do livro Horto, né? Eu tenho todas elas catalogadas e comigo já, né, no meu acervo pessoal. Mas
de 1910, que foi patrocinada por Henrique Castriciano, irmão, né? Uma edição belíssima, espetacular, porque ela tem, inclusive, ela traz ilustrações de um dos maiores pintores e desenhistas russos da época. Esse desenhista, David Osiponovich, né? Ele foi convidado pelo governo brasileiro, mais especificamente de Belém do Pará, para vir para o Brasil, para Belém do Pará, e assumir o Liceu de Artes, lá de Belém. E eu acredito que possa ter sido lá que Henrique tenha tido o contato pessoal com ele. E nós temos em torno de 11 gravuras, 11 desenhos na segunda edição. É a única edição que contém essas ilustrações, não é? E nessa edição é que nós vamos, infelizmente, também observar o início das modificações poéticas na obra de Alta de Souza. Exatamente nessa edição. Exatamente nessa edição. Aí isso surgiu... continua na terceira, que foi uma edição de 1936, que inclusive conta com um segundo prefácio, e esse segundo prefácio é o prefácio de Alceu Amoroso Lima, né? O nosso Tristão de Ataíde, né? E na primeira edição nós temos o prefácio de Olavo Bilac. Agora é interessante... grande nome parnasiano, né? Hein? Talvez o maior nome parnasiano. Sim, sim, com certeza, o maior nome parnasiano. Henrique é considerado introdutor do parnasianismo aqui no Rio Grande do Norte, não é? E tem muita característica parnasiana na poesia de Henrique, porque é uma poesia muito preocupada com a forma, demais. Com rigor estético. Com a estética, com nacionalismo, né? Com questões regionais. Então, são características mesmo do parnasianismo, muito embora, Michele, existam autores e pessoas que também atribuam a ele alguns poemas de natureza simbolista, porque na realidade era impossível se escrever sem levar em consideração natureza, espiritualidade. Não é? Não dá para você deixar também um escritor fechado ali só no... Porque essa lógica de uma classificação historiográfica, ela é uma lógica didática importante para situar, né? Mas só que não pode ser um fim em si mesmo. Então, não dá para dizer assim, Henrique ele é predominantemente parnasiano. Mas é impossível que uma pessoa, um ser humano, com todas as suas impressões do mundo, ele só fale de uma coisa ou de uma forma. Não é impossível. E é interessante você colocando isso, e eu aproveito esse gancho, Michele, porque dentro desse aspecto, né, Alta de Souza, ela era considerada pelo próprio Henrique como uma pessoa que não possuía uma cultura vasta. E Câmara Cascudo se contrapõe a esse entendimento de Henrique, ao qual eu também me associo à Câmara Cascudo, né? Ou seja, eu entendo, pelo que eu já pude pesquisar de Alta, que de fato a cultura, Alta viveu em pleno período do culturalismo, né? Do de uma final família do século também XIX, exato. Que respirava. Exato, mas ela tinha uma cultura muito maior do que se possa imaginar. Ela dominava profundamente o francês, a ponto de compor poemas em francês, Agnus Dei é inclusive com rimas, né? O que mostra um domínio tem que ter um conhecimento da fonética e da fonologia de uma determinada língua. Lia também, né? Ela chegou a ler os principais escritores iluministas e com formação iluminista, né, da França, não é? Que é Lamartine, Bossuet, Fénelon, Chateaubriand. Então a gente vai começando a perceber que ela lia tudo isso, lia em francês, inclusive nós temos
tido acesso a alguns livros dela em francês, com a assinatura dela, e que ela lia naturalmente esses livros, né? Dominava a língua inglesa, né? Então é impressionante, por quê? Porque ela morre aos 24 anos, mas ela deixa um único livro, uma única obra, não é? E essa obra, ela se eterniza. Atravessando. Ela transpõe os portais do tempo, não é? Porque ela se mostra uma obra ainda atual. Por quê? Porque ela era escrita com sentimento. E Câmara Cascudo, ele aborda isso de forma magistral no livro Vida Breve de Câmara Cascudo, de Alta de Souza, em que ele mostra que naquele tempo, não é, a poesia era exclusivamente valorizada de acordo com a forma, com a estética, com os padrões estéticos. Não se levava em consideração o sentimento. Daí eu entendo que essa colocação de Henrique, de que Alta não possuía uma vasta cultura, seria mais uma justificativa para preservá-la. E também por ela não se enquadrar naquele modelo, exatamente, né? Para preservá-la das críticas literárias, da crítica literária da época. Não é porque os críticos costumavam ser muito rigorosos em relação às criações poéticas que não observassem a métrica, que não observassem... Não era legitimado, se não tivesse dentro desse padrão, né? E Alta, ela era absolutamente... rompia, entendeu? Tem um poema dela... Quando Eu Morrer, que esse poema é um poema interessantíssimo, porque ela foge com um padrão, inclusive literário, que nós puxamos da literatura espanhola, que era exatamente começar as primeiras frases dos versos com as letras maiúsculas. E ela começa a escrever com as letras minúsculas. Ela utilizava determinadas características, por exemplo, terra, sol, lua, mar. Ela usava a letra maiúscula para ressaltar essas palavras, né? Então, assim, a gente começa a observar que ela era uma pessoa que tinha uma visão vanguardista, ela tinha uma visão moderna da poesia. E é interessante a gente observar isso, por quê? Porque teve um movimento aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, em 1921, né? Esse movimento ele foi organizado por um dos maiores intelectuais impressionistas brasileiros, chamado Adelino Magalhães, não é? E também por Jackson de Figueiredo, que era um escritor também bastante conhecido à época, de origem católica, não é? Inclusive escreveu até um livro chamado Alta de Souza, né? E eles fizeram um movimento chamado Vesperais Literárias, que essas Vesperais Literárias, elas foram conhecidas, foram denominadas como a Semana de Arte Abortada. Né? Que a Semana de Arte, 22. Exatamente, ocorreu um ano depois em São Paulo, naquele movimento de Mário de Andrade, né? Capitaneado por Mário de Andrade, Oswaldo, tudo. Mas o que é que Adelino faz? Adelino, ele programa 4 encontros exclusivamente literários que ocorreram na Biblioteca Nacional, né? No Rio de Janeiro. Por quê? Porque antigamente os grandes eventos literários ocorriam em mansões no Rio de Janeiro. E é interessante que esses eventos eles eram marcados por discussões e abordagens literárias no início, mas depois o baile
começava. Então, ia para outra vertente. Exatamente, ia para outra vertente. As pessoas iam para lá, era para dançar, para beber, mas menos para escutar. Então, com base nisso, né, em razão até como forma de protesto, Adelino decide realizar esses encontros na Biblioteca Nacional. E é interessante a gente observar que eles escolhem, né, tanto Adelino quanto Jackson de Figueiredo, e tem uma outra pessoa que agora me fugiu o nome, mas esses 3 escritores, eles selecionam uma pleiade de escritores, poetas já falecidos, mas cuja obra se projetava, não é, até aquele período. Então, participam desse evento, né, desse evento. Alta de Souza, Francisca Júlia, Cruz de Souza, Alfonso de Guimarães, que era considerado o príncipe dos poetas mineiros e o pai do simbolismo, né, no Brasil. Então, Alta de Souza participa... E conviveu com eles, e também, né? Até o próprio... como é o nome dele, meu Deus? Que agora me deu um branco, mas daqui a pouco eu me lembro. O fato é que ela participa junto com essa nata, né, de poetas que se tornaram expoentes da literatura brasileira no final do século XIX para o início do século XX, né? E a gente observa, né, que isso foi extremamente divulgado, foi participado, né, pela sociedade carioca da época, não é? Porque, inclusive, é interessante a gente observar que nessa construção havia a abordagem, né, do perfil poético de Alfonso de Guimarães, de de Antônio Lobo, Antônio Lobo, e de Marcelo Gama, né? E Alta de Souza. Foram 4, né? Mas, na realidade, o foco de atenção maior desse evento foi em Alta de Souza. Por quê? Porque teve a abordagem por Perilo Gomes, que era também um dos críticos literários jovens, mas bastante respeitado à época, né? Então ele faz uma abordagem muito interessante sobre Alta de Souza, eu tenho essa abordagem, mas logo depois, então, vem os poemas declamados dela e poemas cantados também. Uhum. Né? Então a gente observa que houve, em relação à Alta de Souza, uma abordagem muito maior, bem mais assim aprofundada do que nos demais poetas. Antônio Lobo, Marcelo Guimarães e Marcelo Gama e Alfonso Guimarães, entendeu? Mas eu sei que a sua pesquisa com Alta de Souza é constante e eu sei que a sua produção literária nesse sentido não vai só nesse horto. Tem uma coisa aí, você pode dar um pouquinho de spoiler pra gente, se puder. Tem uma coisa aí sendo preparada, não precisa dar muitos detalhes se não quiser, mas o que é que a gente pode esperar? As pessoas ficaram na expectativa, né, depois desse horto. Bom, aí para também só completar, né, o meu raciocínio, nós temos esse livro aqui, Between the Lines. Esse livro, ele foi escrito por uma professora norte-americana chamada Monique Adele Callahan, né? E que ela escreveu pela Universidade de Oxford. E é interessante a gente observar que ela faz um mergulho na obra poética de 3 grandes poetisas latino-americanas, né? Primeiro, ela fala
de Cristina Ayala, que é uma poetisa cubana, né? Ela fala também de uma outra poetisa americana chamada Frances Harper e a nossa Alta de Souza, né? E ela faz essa abordagem, são 3 poetisas negras, né? E aí a gente observa o aspecto da abordagem. E a importância, né? Que é a amplitude que ela alcança. Muito, né? E aí, voltando à questão da sua pergunta, Michele, nós fizemos a conclusão do chamado Livro do Coração, né? É um outro livro que nós estamos escrevendo sobre a obra de Alta de Souza, a partir de um outro manuscrito que ela deixou, porque ela deixou, na realidade, 2 manuscritos, que são 2 manuscritos referenciais, os mais importantes, né, da obra poética dela. O primeiro é chamado Manuscrito Dálias, que compreende o conjunto de poemas produzidos entre os anos de 1893 a 1897. E depois, logo depois, vem o Manuscrito Horto, que compreende os poemas de 93 até 1899. Né? E é engraçado porque nesse manuscrito a gente observa que inicialmente era 98. E depois ela puxa o 8 e transforma no 9. Ela rasura. Né? E isso é importante por quê? Porque nós vamos entender e compreender a dinâmica e a extensão, não é, da obra de Alta de Souza a partir de 1898, que é um ano referencial, não é, onde ela opta por mudar o título de Dálias, né, o título floral de Dálias, para o universo mais introspectivo e translúcido da sua vida, da sua existência, que era o horto. Né? Querido, o nosso tempo infelizmente está se esgotando. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar sobre Alta de Souza, mas o tempo passa muito rápido. Eu gostaria de, a exemplo, né, dos outros programas, que quando tem alguém assim que tem muita coisa a dizer, né, a gente reitera o convite para um outro momento, quem sabe depois do lançamento, né, do próximo. Sim. E agradecer a sua presença e deixar aqui para você fazer suas considerações. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu costumo dizer, Michele, assim, que falar sobre Alta de Souza é fácil, muito fácil. Difícil é falar pouco. Entendeu? Boa. Então, assim, na realidade, nesse livro, chamado Livro do Coração, nós estamos, na verdade, fazendo esse livro em cima da pesquisa de Câmara Cascudo, mas a partir de um outro manuscrito que ela deixou, chamado Livro do Coração. Então, nesse livro a gente está muito material inédito, sabe? Informações que não foram realmente assim trabalhadas pelas dificuldades da época por Câmara Cascudo. Mas eu espero que a gente tenha condições de lançar isso o mais rápido possível. E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Ok, muito obrigado. Obrigada, pela oportunidade, pelo convite, que muito me honrou, né? Obrigada pela presença. Aceitá-lo. Obrigado. E obrigada a você que nos assiste. Até o próximo Letras Potiguares.